Herodes, Pilatos e o Sinédrio. No vídeo de hoje, o capítulo 2 do livro Israel, de Herodes a Dayan. O livro foi escrito por Abraão de Almeida e publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A Palestina começou a ser governada pelos Herodes uns 40 anos antes de Cristo. Era anteriormente administrada, civil e religiosamente, pelo sumo sacerdote, detentor ao mesmo tempo dos dois poderes. Quando da nomeação de Herodes feita por Roma, os judeus lavraram um veemente protesto por considerá-lo cruel e ambicioso. De fato, ele ordenou a construção de grandes e luxuosos edifícios, inclusive do templo. Embora se considerasse judeu, dobrava-se diante dos deuses pagãos. Casou com Mariana, filha do sacerdote Simão, mas após o nascimento de 2 filhos, matou-a. Afirma-se que, ao todo, Herodes o Grande casou-se 10 vezes e assassinou vários membros da família por suspeita ou por capricho. O próprio César Augusto teria dito que era melhor ser filho de um suíno do que de Herodes. Quanto à pretensão de Herodes de ser judeu, Davis registra. Verifica-se que o rei Herodes, por nenhum dos lados, descendia da raça judaica. Os idumeus haviam sido conquistados por João Hircano no ano de 125 a.C. e compelidos a serem circuncidados e adotarem o judaísmo, e por isso eram nominalmente judeus. Os herodianos e os judeus. Em meio a muitas perturbações domésticas, Herodes o Grande construiu teatros e estabeleceu jogos, contrariando o judaísmo. Ao final do seu desastroso governo, quando já havia eliminado muitos rivais, entre estes seus filhos, Alexandre e Aristóbulo, e o irmão e o avô de Mariana, nasceu Jesus em Belém de Judá. Então, Herodes cometeu uma de suas últimas atrocidades, mandando matar todos os meninos de Belém e seus termos, de 2 anos para baixo. Mateus 2, do 1 ao 19. Faleceu no ano de 4 a.C., com 70 anos de idade e 34 de reinado. A notícia de sua morte provocou vivas demonstrações de regozijo entre os judeus. Herodes Tetrarca, filho de Herodes o Grande e de Maltace, a samaritana, era conhecido por Antipas ou simplesmente Herodes. Considerado um fraco, sua mulher Herodias o influenciou ao ponto de exigir a morte de João Batista, pelos motivos registrados em Mateus 14, do 1 ao 13. Jesus chamou-o de raposa por causa da sua malícia. Foi inimigo de Pôncio Pilatos até o dia em que este enviou-lhe Jesus para ser por ele interrogado. Lucas 23, do 7 ao 12. Este Herodes exerceu o tetrarcado da Galiléia, segundo disposições testamentárias deixadas por seu pai. Acusado de ligações secretas com os partas, foi banido em 39 d.C. para Lião, na Gália, onde faleceu. Herodes Agripa I era filho de Aristóbulo e neto de Herodes o Grande. Foi autor das acusações contra Herodes Tetrarca. Enquanto Tibério era o imperador, Agripa I cultivou amizades com Caio, que veio a ser mais tarde o imperador Calígula. Tirando proveito da situação, Agripa I teve seus domínios ampliados com a inclusão da Judéia e Samaria. Procurando agradar aos judeus,
mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e prendeu Pedro, mas a igreja estava em contínua oração e Pedro foi milagrosamente salvo da morte. Agripa morreu no ano 44, com 54 anos de idade, ferido por um anjo do Senhor. As Escrituras narram, desta maneira, a sua morte. Ora, Herodes estava muito irritado contra os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, camareiro do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Atos 12, 1 e 2, 20 ao 23. Agripa, ou Herodes, Agripa II, era filho de Agripa I, portanto bisneto de Herodes o Grande. Tinha 17 anos quando perdeu o pai. Fazia seus estudos no Palácio Imperial em Roma. No ano 48, teria assumido o pequeno reinado de Cálcis. Em 52, foi transferido de Cálcis para domínios mais vastos. Em visita a Festo, em Cesareia, este procurador da Judéia fez-lhe a apresentação de Paulo, que ali estava preso. O apóstolo, diante de Festo, Agripa II e Berenice, fez sua brilhante defesa e anunciou o evangelho de Cristo. Agripa II, depois da queda de Jerusalém, no ano 70 d.C., foi para Roma, onde foi investido no cargo de pretor. Morreu no ano 100 d.C. Pôncio Pilatos. A Palestina, na época em que Jesus foi preso e crucificado, tinha como procurador Pôncio Pilatos, um homem de meia idade, distinguido apenas pela ambição e ódio implacável aos judeus. Disse que assumiu a procuradoria no ano 26, já durante o ministério terreno de Jesus. Antes da nomeação, não passava de um negociante ou funcionário de pequena categoria. Era zeloso de suas funções e chegara ao posto de governador dos judeus graças à influência de sua mulher Cláudia Prócula sobre as autoridades romanas. Também gozava da amizade de Sejano, conselheiro de Tibério César. Talvez, em virtude dessas boas relações, tinha ele obtido permissão para ser acompanhado ao seu posto pela esposa, o que constituía um privilégio raro. Pilatos era um ateu declarado e grande oportunista. Adorava os deuses romanos porque isto fazia parte da sua vida de romano. Sua esposa, além de vítima da grande ambição social, cultivava a superstição religiosa e não se atrevia a interferir nas práticas dos cultos pagãos ou judaicos. Pilato nutria grande desprezo pelos judeus. Na conversa era inteligente, orgulhoso, malicioso e às vezes brilhante. Percorria os seus domínios acompanhado sempre de um pequeno exército de 500 soldados. Toda vez que havia um protesto, ele fazia uso arbitrário e jusglade, o poder concedido pelo imperador para condenar à morte, castigando e matando multidões de judeus. Dentre os muitos incidentes ocorridos entre Pilatos e os judeus, dá-lhes registro o seguinte: algum tempo depois, empregava o dinheiro sagrado chamado Carbã na construção de um aqueduto para trazer água a Jerusalém, tirada da parte sul da cidade. Os judeus consideravam que o emprego do dinheiro sagrado em fins seculares era uma profanação e, por ocasião de uma visita de Pilatos à capital, cercaram o tribunal com grande tumulto e vozerio. Pilatos, tendo sido previamente avisado, preveniu-se e mandou alguns soldados à paisana armados de bastões e de adagas que levavam escondidas para se misturarem com a multidão. Quando o tumulto havia atingido o auge, Pilatos deu o sinal para atacar os amotinados. O que esses soldados fizeram com tanta violência que até alguns deles foram mortos. A multidão debandou, tomada de pânico, e muitos morreram atropelados na fuga.
o Sinédrio. Constituído alguns anos antes de Cristo, o Sinédrio era composto de 71 membros pertencentes a 3 classes: sacerdotes, anciãos e escribas. Desempenhava as funções de Supremo Tribunal e de Assembleia Legislativa dos judeus. O chefe supremo do Grande Sinédrio era sempre o sumo sacerdote. Quando algum de seus membros falecia, escolhia-se um substituto mediante criterioso processo de seleção em que eram levados em consideração o conhecimento da lei e a maneira de viver do candidato. Era grande a autoridade do Sinédrio, tanto nos processos civis como nos criminais. Normalmente, o procurador romano aprovava a decisão dos juízes. Nos processos criminais, por exemplo, as condenações resultavam dos depoimentos das testemunhas inicialmente interrogadas sobre 7 pontos da lei: em que ciclo sabatino, em que ano, em que mês, em que dia da semana, a que horas, em que lugar, quem presenciou o fato. Depois de terem ouvido as testemunhas, os juízes retiravam-se para comer qualquer coisa, não bebendo vinho, e após a refeição da tarde reuniam-se secretamente na Câmara para pesar entre si o valor das testemunhas apresentadas. Nos processos criminais, todas as sentenças eram severas, não havendo sequer prisão por demasiado leve. O exílio passava ainda por uma sentença menor. A sentença habitual era a pena de morte numa das 4 formas: apedrejamento, cremação e decapitação, ou estrangulamento. Destas, a mais vulgar era a lapidação. Executavam-na reunindo uma multidão e lançando um condenado do alto de uma eminência. Toda essa gente olhava lá para baixo e, se vissem a vítima mexer-se, agarravam então pedras e atiravam-lhes até matar. Qualquer sentença de morte antes de executada era examinada pelo procurador romano, que ordinariamente não punha qualquer objeção. Se alguém tivesse examinado com ele previamente o processo e ele quisesse, podia convocar o acusado e os acusadores e ali mesmo, da sua cadeira judicial, dar início ao julgamento. Se o veredito fosse anulado, o condenado estava absolvido e o Sinédrio ficava sem poder para interpor. Mas se a sentença se confirmasse, então o governador ordenava, muitas vezes, que submetessem o prisioneiro ao suplício romano da crucificação. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.